assim por onde eu for, irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Bom dia, pessoal! É uma alegria estar novamente junto a vocês para celebrarmos juntos este culto. E eu quero desejar que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Amém. A palavra de saudação dessa manhã se encontra em Gálatas capítulo 4, o versículo 6, que diz assim: para mostrar que vocês são seus filhos e filhas, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. Nós queremos começar esse culto no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, na certeza que Ele está presente entre nós. Vamos ter um momento de oração. Ó Deus, fonte de toda bondade, dá-me a tua mão e conduze a minha vida. Guia os meus passos para que eu caminhe em segurança. Sob as asas da tua misericórdia sinto a tua proteção. No colo da tua bondade encontro descanso verdadeiro. Em dias de medo e angústia, abriga-me em teu poder. Em momentos de ansiedade, faze cair sobre mim a tua paz. Ao sentir-me frágil, ajuda-me a ter esperança. Cuida de mim e das pessoas que me cercam. Cuida do meu destino. Quando a culpa me acusar, acolhe-me em tua graça. Absolve-me do pecado e faze-me renascer do teu perdão. Se eu cair, permita que eu caia em tuas mãos. Se eu permanecer caído ou caída, dá-me a tua companhia. Seja como for, cobre-me com o manto do teu amor. Graças pelo teu cuidado, graças pela salvação. Agora dá-me a bênção pela qual tanto anseio. Amém. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão feliz
dos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Como eu amo o Teu templo, como é bom vir aqui. Com alegria eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegria, muito amor. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Como eu amo o Teu templo, como é bom vir aqui. Como de costume na nossa liturgia, nós temos agora o nosso momento de confissão de pecados. Na quarta-feira, nós tivemos o estudo bíblico, e refletimos sobre a palavra discernimento. E é interessante estudar esse conceito a partir da palavra de Deus. E discernimento tem a ver com colocar as coisas à prova, fazer um teste da própria vida. E o critério para fazer essa prova e também esse teste é a palavra do Senhor. Por isso eu te convido, nesse momento, a discernir sobre a sua própria vida e perceber aquilo que é pecado em você e aquilo que precisa ser perdoado na tua vida. Faça isso nesse momento. Senhor, nosso Deus, nós te rendemos graças por este dia. Obrigado por podermos nos reunir em culto para te louvar e ouvir a tua palavra. Mas quando chegamos nesse templo ou neste momento de culto, percebemos o quanto nós somos pessoas pecadoras. E por isso queremos te pedir perdão. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Pecamos por ações, palavras e pensamentos. Perdoa-nos por todas as vezes que fugimos daquilo que a palavra nos pede. Dá-nos discernimento para separar aquilo que te agrada daquilo que não te agrada, Senhor. E ajuda-nos na nossa caminhada. Amém. Conforme a palavra de Deus,
A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Dessa forma, se você confessou o seu pecado diante de Deus, Ele nos perdoa. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. A pressa de a tua paz, bendita e manada da justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Nós queremos ter o nosso momento de leituras bíblicas, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. A primeira leitura é de Jeremias 28, os versículos 5 a 9, e lá diz assim: então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: Amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Até aqui, essa primeira leitura. E a segunda leitura está em Mateus capítulo 10, os versículos 40 a 42, e lá diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Até aqui a leitura do Evangelho. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Pensamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Pensamos diariamente
ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Muito bem, pessoal. Nós chegamos no nosso momento de pregação, pregação do Evangelho, pregação da Palavra do Senhor. E nós queremos refletir um pouquinho sobre o que significa esses dois textos bíblicos lidos, um de Jeremias e um de Mateus, e o que Deus quer nos falar nessa manhã a partir dessa palavra. Então, olha só. No início do capítulo 10 de Mateus, Jesus começa a chamar os 12 apóstolos. O chamado de Jesus tem alguns significados. Ao chamar as pessoas para o seguir, ele tem a intenção de dar uma nova vida para elas, ou seja, transformá-las e capacitá-las para aquilo que foram chamadas. E após o chamado e a capacitação, elas são enviadas para darem testemunho a respeito do próprio Jesus. E enquanto percorrem os caminhos da missão de Deus, se tornam representantes dele em todos os lugares. A Bíblia nos mostra que todas as pessoas chamadas por Cristo o representam. Assim nós vamos ver no discurso de Pedro, onde diz que todas as pessoas cristãs são sacerdotes de Deus e sacerdotisas de Deus. Paulo também afirma que todos os seguidores e seguidoras de Cristo são embaixadores, embaixadoras, representantes de Deus onde estiverem. Essa forma de entender que todos os cristãos são representantes de Cristo onde estiverem, está ancorado já nas primeiras páginas da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, os versículos 26 e 27, e eu quero ler esses versículos, e diz assim: Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto enfatiza que todas as pessoas, sem exceção, são imagem e semelhança de Deus. No passado, no Antigo Testamento, os reis faziam bustos de si mesmos para colocar em lugares que eles não podiam estar pessoalmente, mas estavam representados por meio do seu busto. Deus faz exatamente isso, usando cada um dos seres humanos. Mas o cristão, além de ser seu representante,
como todas as outras pessoas, representa Cristo onde estiverem. Jesus então chama discípulos e os envia como representantes de sua pessoa. Por isso, no versículo 40 do texto de Mateus afirma: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, ou seja, o próprio Deus. E paralelo a esse texto, temos a afirmação de Lucas 10:16, que diz: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha só, pessoal, esses textos querem enfatizar que os discípulos e os enviados devem representar a pessoa de Jesus Cristo em primeiro lugar, e não somente o seu ensino. E aqui nós temos uma diferença muito grande. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que eu quero dizer com isso. Quando eu represento a pessoa de Cristo, eu estou imitando Ele. No entanto, quando apenas falo do seu ensino, não o represento necessariamente. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Imagine uma pessoa que apenas comunica o ensino de Jesus e não vive aquilo que se comunica às pessoas na sua própria vida. Sabe o que acontece com esse tipo de discurso? Se torna uma lei. Esse discurso se torna uma regra apenas para as outras pessoas. Esse perfil de pessoa que apenas discursa em nome de Deus e não vive pessoalmente o que pronuncia, recebe adjetivos de reprovação do próprio Jesus. Mateus 23:13 seguintes, ele vai chamar os fariseus e escribas de hipócritas, guias cegos, raça de víboras. E isso é algo pesado de se escutar da boca do próprio Jesus, mas ele pronuncia para aquelas pessoas que apenas discursam a respeito do reino de Deus e não vivem o seu discurso. Por isso é extremamente importante que todas as pessoas representantes de Deus no mundo andem em novidade de vida. É o que Jesus diz em João 3, quando fala a respeito do novo nascimento. Só é possível discursar a respeito do reino de Deus e ter uma vida congruente com esse discurso quando acontece o novo nascimento, ou seja, quando a pessoa passa a crer pela fé em Cristo como o seu Senhor e Salvador. Quando Jesus Cristo chama e envia uma pessoa em seu nome, essa pessoa age em seu nome. É enviada com a tarefa de visitar, pregar e curar. E isso significa que o próprio Cristo está representado e está presente. O versículo 41 de Mateus destaca o envio de profetas e justos. Pessoal, vamos interpretar que Jesus aqui está se referindo como profetas e justos às pessoas chamadas, capacitadas e portadoras da mensagem do reino. Então, todas as vezes que eu me referir aqui a profetas e justos, dentro do contexto dessa pregação, eu estou me referindo a pessoas chamadas, capacitadas e portadoras da mensagem do reino, ou seja, de toda pessoa cristã. O texto está nos dizendo que quem os recebe, receberão a honra da recompensa por aceitar pela fé a mensagem que essas pessoas chamadas, capacitadas e enviadas carregam. A mensagem é a respeito da vida e da obra de Jesus. No entanto, como saber que a mensagem dessas pessoas enviadas e representantes do Senhor é da parte de Deus? Como discernir se a mensagem dessas pessoas realmente correspondem àquilo que Deus quer enviar como mensagem? Jeremias tem a resposta para essas perguntas.
no texto que nós lemos, vai retratar a ação de um falso profeta e o seu cruel destino. Ananias iludia e mentia, proferindo ao povo boas notícias, paz, prosperidade, falava o que o povo queria ouvir e emitia promessas falsas, afirmando que eram da parte de Deus. Ele se apresentava ao povo como o enviado do Senhor. Jeremias foi obrigado a estabelecer critérios para diferenciar profetas falsos dos verdadeiros. No texto de Jeremias, lá no versículo 9, vai dizer o seguinte: o profeta que profetiza prosperidade e paz será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. Ou seja, o futuro provaria se o profeta falava a verdade ou a mentira. Entretanto, o futuro mostrou que Ananias falava mentiras e iludia o povo. No versículo 15 do mesmo texto de Jeremias, ele vai desmascarar Ananias. E lá diz assim: o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Ananias pregava rebeldia contra o Senhor. Olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. Existem dois profetas naquele momento, um chamado Jeremias e outro Ananias. Jeremias, nós sabemos pela história e pelo conteúdo bíblico que ele é um profeta chamado, capacitado e enviado com uma bela mensagem para o seu povo. E por outro lado, nós temos um outro profeta chamado Ananias, que falava aquilo que o povo gostava de ouvir, mas que mentia para o povo. E ele não era enviado do Senhor. E Jeremias coloca aqui critério para saber se de fato a mensagem que ele está proferindo é verdadeira ou não. Será que esse tipo de comportamento e de atitude acontece no tempo de hoje? Certamente que sim. Sabe aquelas pessoas que pregam mentiras em nome de Deus, se assemelham a Ananias. E tem mais, pessoal. Às vezes é muito sutil essa diferenciação entre a pessoa que é enviada da parte do Senhor para levar uma boa nova, o evangelho da salvação à vida das pessoas, ou aquela pessoa que usa da palavra para iludir as pessoas. Às vezes isso é muito sutil nos nossos contextos, mas existem. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Aquelas pessoas com comportamentos e atitudes nas comunidades que semeiam discórdias, que plantam sementes envenenadas na vida de outras pessoas, que são críticas em relação a todas as coisas e nunca mudam. Aquelas pessoas que fazem visitas para criar dissabores entre as pessoas. Essas sim se assemelham a Ananias. Esses são os falsos enviados que usam da palavra para atrair pessoas para suas redes de mentiras. Mas sabem o que é mais escandaloso nisso tudo, pessoal? São as pessoas que caem nesse tipo de conversa. E essas pessoas que caem nessas conversas acabam se aproximando do profeta, da pessoa mentirosa, e pela mentira é apresentado a elas outro Deus, diferente do Deus cristão. Mateus 23:15 afirma: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Dureza de palavra. Jesus destaca 2 coisas nesse versículo. Em primeiro lugar, os mestres da lei e fariseus faziam missão e evangelização em nome de Deus. Mas, em segundo lugar, o conteúdo da pregação deles era equivocado, era ineficiente,
o conteúdo da pregação e da evangelização deles era adulterado. Usavam Deus para conquistar pessoas para si mesmos. O falso profeta, a pessoa mentirosa, não vai falar do pecado das pessoas. Ele vai falar e pregar o que elas querem ouvir. Com isso, as pessoas passam a reverenciar o falso profeta porque ele sacia o ego de tais pessoas. Por outro lado, desprezam o verdadeiro profeta de Deus que quer de fato cuidar das pessoas. Dessa forma, se instala a divisão, a rebeldia e a confusão generalizada numa comunidade. O falso profeta nunca diz não para as pessoas. O verdadeiro profeta aponta o erro e repreende quando necessário. O falso profeta não vai mostrar o seu orgulho. O verdadeiro profeta aponta a sua falta de humildade. O falso profeta torna-se cúmplice das suas falhas, mas o verdadeiro profeta vai te exortar e te admoestar, apontando a disciplina que vem do Senhor. Doa o que doer. Falar mentiras em nome de Deus tem um alto preço, a própria morte. Ananias morreu no mesmo ano. Jeremias 29, 21 e 22 mostra o destino daqueles que pervertem a verdade. E lá diz uma palavra mais uma vez dura: são assados no fogo. Por isso, os verdadeiros profetas não estão aí para falar o que você quer ouvir e muito menos ser cúmplice dos seus pecados. Estão aí para te mostrar o que de fato você precisa para as reais mudanças do teu ser. Verdadeiros profetas vão te visitar para levar a você a palavra verdadeira com o conteúdo da salvação. Os verdadeiros profetas estão aí para te ajudar a se manter firme em Cristo e perseverar nos dias difíceis. Por isso, discípulos e discípulas, pastores e pastoras, pessoas cristãs dão continuidade à obra de Jesus Cristo na função de enviados representantes. O discurso de todas as pessoas enviadas em nome de Deus deve necessariamente proclamar o reino de Deus com a certeza e a convicção de que as promessas do Senhor se cumprirão. A ISLB, a nossa igreja, envia pastores e pastoras, missionários e missionárias, diáconos e diáconas e catequistas. São pessoas enviadas para as comunidades em nome de Deus. São representantes da pessoa de Cristo. Falam em nome de Deus. Se você aceita e recebe a sua palavra pela fé, então está recebendo o próprio Senhor. Quem os rejeita, despreza e menospreza, faz o mesmo com Deus. Lutero disse que é dever de todo cristão ser um Cristo na vida de outra pessoa. Isso significa imitar a Cristo e não Ananias como figura da mentira. Isso supera a relação de amizade, de gosto e desejo. As pessoas que constituem os ministérios da ICLB não são enviadas para as comunidades porque têm amigos em determinado lugar. São enviadas porque representam Deus e têm uma mensagem para transmitir. O texto de Mateus enfatiza que quem aceita em fé a palavra das pessoas enviadas em nome de Deus e defende a sua causa, torna-se cooperador da verdade e participante das bênçãos divinas. A terceira carta de João, o versículo 8 diz: é, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. A atitude das pessoas será levada a sério até os mínimos detalhes.
Todos prestarão contas por toda palavra proferida em vão. Também o copo de água que houver dado não será esquecido. No final do texto de Mateus 10, vai falar a respeito da recompensa. Existe muita confusão e barganha quando se trata de recompensa e galardão. Presta atenção nisso, pessoal. As pessoas desvirtuam as exigências da palavra para se libertar de Deus. Tais pessoas apresentam algumas realizações e exigem recompensa por seus méritos. Porém, não nos foi dado o direito de catalogar o que fazemos no reino de Deus. O cálculo e o princípio de mérito são condenados por Jesus. Ao fazer ou dar algo, ignore a tua esquerda o que faz a tua direita, diz a palavra de Mateus 6,3. Quando você faz algo e ninguém vê o que você fez, teu Pai, que o vê em secreto, te recompensará. Fazer algo pela igreja do Senhor, exercer o sacerdócio, contribuir com a comunidade, comprar um alimento em que a igreja oferece, não é mérito. E você espera que por fazer isso receberá algum benefício de Deus? Então você serve outro Deus. Se você entende que por fazer esse tipo de coisa te torna melhor, então é urgente mudar de atitude. A recompensa, indo para o final do nosso texto, não é usufruir apenas das coisas que o mundo oferece e que são passageiras. Nós podemos sim gozar de algumas coisas, mas a verdadeira recompensa é mais do que aquilo que podemos ter. Recompensa não é simplesmente ser curado de alguma enfermidade. Deus pode fazer isso, mas a verdadeira recompensa é mais do que ser curado. A verdadeira recompensa é herdar a vida eterna. Esse texto de Mateus afirma que quem recebe as testemunhas de Cristo, recebe a Cristo mesmo. Quem acolhe as testemunhas de Cristo é recompensado, até mesmo pelo menor dos seus gestos. Como tem sido a sua vida em relação a isso? A essas pessoas que são enviadas por Deus para levar as boas novas até você. Até mesmo te exortar, te chamar de volta para o caminho e para o verdadeiro relacionamento com Deus, para te tirar do auto-engano. Como tem sido a sua receptividade, a sua hospitalidade? Porque o texto está falando sobre isso a nós nessa manhã. Eu desejo que Deus nos abençoe com essa palavra e que a gente reflita sobre o que foi dito aqui. Amém. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Encontre em nós pessoas dispostas a te servir e capacitadas para levar o teu evangelho puro e verdadeiro à vida de outras pessoas. Sejas tu conosco, Deus, e afasta de nós os falsos profetas, as pessoas que desvirtuam da tua palavra em benefício próprio, aquelas pessoas que semeiam discórdias no meio da comunidade, aquelas pessoas que são desvirtuadas, que tu possa ali, Senhor Deus, realizar a tua obra com poder também, trazendo-as de volta para a tua verdade. Senhor, nos ajude e nos alimente com a tua palavra. Amém.
Bom dia, pessoal. Os avisos para esse domingo são os seguintes. Quarta-feira, no dia 25, às 7h30 da noite, o culto online, como está sendo feito toda a quarta-feira. Essa semana, quem vai fazer o culto será o Vili, tá bom? Teremos o nosso culto tradicional de domingo, no dia 28, às 9 horas da manhã também. Avisando que a gente vai ter a feijoada, reforçando, as encomendas já estão abertas, você pode fazer a sua encomenda pela internet, no link, pelos telefones da Edilene, da Elisângela ou o meu, ou então aqui no plantão da igreja também, quem quiser fazer aqui a sua encomenda também pode. Lembrando que essa feijoada vai ser no dia 12 de julho. Agora no sábado, dia 27, vai ser feita a limpeza aqui do pátio. Tá precisando catar alguns galhos, fazer alguma capinação, alguma coisa assim, dar uma ajeitadinha. Então o Alexandre vai estar conversando com vocês e vai estar pedindo para vocês virem aqui no sábado a partir da 1h da tarde. Quem puder a gente agradece, tá? E lembrando também do nosso plantão após o culto das 10 até as 11h30, tá? Que a gente vai estar aqui tanto para receber encomenda de feijoada agora. Continuamos com a campanha da ALIC, que vai até o final do mês. E recebendo também a sua contribuição. Aproveitando também o momento, eu quero agradecer a todos que têm colaborado imensamente com a comunidade, tanto na questão da LIC, da feijoada, enfim, todo momento que a gente pede, vocês têm contribuído e estão nos apoiando. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma semana tranquila. Um bom dia. Vamos ter um momento de oração e de intercessão. Deus de toda bondade, hoje queremos te pedir que tu olhes com carinho para o nosso lar. Envia teus santos anjos para que cerquem o nosso lar e o guardem de toda ameaça e perigo. Que as pessoas deste lar sejam abençoadas com a dádiva da saúde e caso alguém venha a adoecer, que possa contar com o cuidado das demais pessoas. Que não nos falte o pão de cada dia, que nosso lar reine a paz. Que o nosso convívio seja orientado por serenidade, compreensão, comunhão, afeto e perdão. Acima de tudo, pedimos que não nos falte a tua palavra, que através dela tenhamos orientação, consolo nas tribulações e fortalecimento na fé, na esperança e no amor. Que aprendamos a praticar solidariedade com as pessoas que não possuem a segurança e o aconchego de um lar, que não possuem a garantia do pão de cada dia, da saúde e do acesso ao trabalho, que em favor delas exercitemos sempre a intercessão e a compaixão. Por tudo o que nos concedes, ó Deus, sem que muitas vezes percebamos e mereçamos. Te rendemos eternamente graças e louvores. Agora entregamos a nossa vida, as nossas angústias, as nossas esperanças e os nossos afazeres em tuas benignas mãos. Guarda-nos, guia-nos e abençoa-nos hoje e sempre. Amém. E queremos juntos orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nós queremos sair daqui com a bênção do Senhor, e que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vão em paz e sirvam a Deus com alegria. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze para
parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novo